Bom, nós vamos estudar sobre os fenômenos do eletromagnetismo. Primeiro, você vai ter que o eletromagnetismo é a parte da eletricidade que vai estudar a intervenção da corrente elétrica e do campo magnético. E aí vão ser os fenômenos eletromagnéticos. Eles são divididos em três: o campo magnético gerado por um fio, a aplicação da força magnética em um condutor e a indução eletromagnética. Primeiro a gente vai ver o campo magnético gerado por um fio condutor. Foi uma experiência realizada por Ørsted e aí ele concluiu que tinha uma corrente que gerava um campo magnético ao redor. Ele chegou a essa conclusão observando uma agulha numa bússola, aonde quando passava uma corrente, ela se orientava por um sentido diferente pelo qual a corrente do fio passava. Então, ele se intensificou nos seus estudos e ele descobriu que quanto mais intensa for a corrente elétrica, maior será o campo magnético à sua volta. E para isso, ele vai determinar o sentido usando a regra da mão direita, onde o polegar é o sentido da corrente e os dedos indicam o sentido do campo. Você vai ter que, para um condutor retilíneo, você vai ter a equação ao lado. Essa equação vai ser o campo magnético, que vai ser igual a permeabilidade magnética, vezes a corrente, dividido por 2π vezes a distância. E você vai ter da espira circular. A espira circular é praticamente a mesma coisa, sendo a permeabilidade do campo magnético vezes a corrente, dividido por 2 vezes o raio. E o solenoide, que nada mais é do que o número de espiras vezes a permeabilidade magnética vezes a corrente dividido pelo comprimento do solenoide. O segundo tópico, as aplicações da força magnética em um condutor. Ou seja, vão ser usadas como amperímetros, voltímetros, e assim vai ser chamado a força de Lorentz. Ou seja, ela vai adquirir uma força magnética que vai atravessar pelo campo magnético. E aí, vai aparecer quando o fio conduzir a eletricidade. E ele vai ser colocado em um campo magnético uniforme e vai agir sobre o fio essa força. E tudo isso a gente vai chamar de campo magnético. Para isso, o princípio do funcionamento dos motores é um retângulo que ele vai girar em torno do próprio eixo para percorrer a corrente elétrica de intensidade I. E vai estar mergulhado no campo magnético B. E tudo isso vai fazer que o condutor retangular gire em torno do eixo que eles deram na figura como E. Depois você vai ter a indução magnética. As figuras acima, se você observar, você vai ver a variação do número de linhas, ou seja, a variação do fluxo magnético através da espira. E com isso a gente pode dizer que uma simples movimentação de ímã próximo a essa espira vai gerar um circuito elétrico fechado. E é possível que nesse circuito conduza a corrente elétrica. E tudo isso a gente vai chamar de indução eletromagnética e a corrente vai ser induzida. Aí vamos apresentar algumas fontes que nós precisamos e é esse o nosso trabalho.